Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Mais que Vencedores. Este tema é extraído justamente do versículo 37 de Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele usa aqui a expressão grega al entoutois passin hupernicomen. E aqui eu quero frisar com vocês justamente essa palavra mais que vencedores, que aparece no texto grego como hupernicomen. Mas o que seriam essas coisas que basicamente o crente, ou os crentes em Cristo, são mais que vencedores? Bom, chamo a sua atenção para observar o versículo 35 que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? É dentro desse contexto que nós vamos analisar essas 7 privações dentro do seu aspecto etimológico. A primeira delas é a tribulação. Nós sabemos que a palavra tribulação, do grego, significa literalmente telipsis. Esta palavra telipsis, ela traz a conotação literal de pressão e opressão. E ela vem justamente de um substantivo chamado tlibo. O tlibo é aquilo que esmaga, pressiona ou também atribula. Mas também nós temos uma outra ideia do latim, que é o tribulum. O tribulum era um instrumento onde era colocado o trigo para justamente com a finalidade de separar a palha do trigo. E nós entendemos que o tribulum, ele é visto, quando Paulo usa essas palavras, justamente no processo de purificação da vida do crente. A tribulação ela ajuda com que o cristão ele seja purificado, a palha seja separada dele. Então, a ideia basicamente é como se o cristão estivesse caminhando por um caminho estreito, com um fardo pesado, ou o pressionando para baixo, sobrecarregado, né? Nós temos aqui a segunda vitória do crente, que é a angústia, que aparece a palavra aí, stenochoria, no grego. É uma palavra composta, ela pode significar estreito, ou espaço estreito. Mas nós temos aí o substantivo steno. Esse substantivo steno literalmente significa estreito, mas hora. Essa palavra hora literalmente significa território. Então aí traz a ideia de um território estreito, um lugar estreito. E na maioria dos versículos onde a palavra tribulação ou esterroria, ela sempre aparece junto com a palavra telipsis, que é tribulação. E nós podemos ver em vários textos da Bíblia esta palavra sendo usada, como Romanos 2:9, aqui também 8:35, 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. E é importante frisar que a tribulação ela se refere a perturbações de fora, ao passo que a angústia se refere à aflição que se origina dentro de cada um. Então, frequentemente a angústia é causada por tribulação, né? E também pelas preocupações. Então nós temos aqui também uma terceira vitória, que é a perseguição, e aparece aí o vocábulo diogmos. E é interessante que sempre que tentaram acabar com o casamento da igreja com Cristo, ela sempre se voltou para ele. E é importante ressaltar que a época em que a igreja mais cresceu na face da terra foi justamente causada pela perseguição, né? A perseguição nunca matou o crente. A noiva sempre se manteve fiel enquanto passava por tribulação. Sempre. E em tempos de ausência de perseguição, ela se manteve fiel, em tempos de calmaria, né? Então, a parte do versículo que diz: quem nos separará do amor de Cristo? É interessante que aqui não é quem impedirá Cristo de nos amar, mas quem ou que nos impedirá de amá-lo. Interessante isso, né? Tribulação não é suficiente para nos impedir de amar a Cristo. Então essa ideia ela é exata, já que as coisas listadas aqui podem afetar o homem, mas não a Cristo. Então estaremos protegidos de todo perigo
de nos desviarmos e apostatarmos. Nós temos aqui a quarta vitória, que é a fome, limos no grego. A fome e a escassez andam juntos. Nero ele impediu os crentes de comer. No Antigo Testamento, e mais precisamente no período dos reis de Israel, a fome era sinal de juízo de Deus e era a justiça bíblica de Deus sobre o povo da aliança. A fome é uma maldição, conforme diz Deuteronômio capítulo 28, verso 48. Então aqui, porém, nós entendemos que a fome aqui, ela não é objeto, instrumento da ira de Deus sobre o seu povo. Pelo contrário, isso aqui é instrumento da ira dos ímpios contra o povo de Deus, confiscando seus bens, né? Então nós entendemos que isso aqui também era para levar os crentes do primeiro século à dependência de Deus totalmente. João Batista, por exemplo, ele viveu no deserto. Ele não estava vivendo do que o governo dos Césares lhe oferecia, mas ele estava se alimentando de mel silvestre e gafanhoto. Ele estava totalmente na dependência de Deus. Esta fome aqui é para levar os crentes, ou era com a intuição de levar os crentes do primeiro século, a depender totalmente da providência divina. Assim também nós, se o fizermos e se vier a acontecer isso, confiar na providência de Deus. Os inimigos do povo de Deus, eles não conseguem extinguir o amor da igreja para com Cristo por meio da tribulação, angústia ou perseguição. Então eles mudam a tática. Eles privam os salvos de se alimentar. Foi assim com os reis ímpios que por vezes cercaram Judá e Israel. Cercaram de tranqueira, não entrava e nem saía o povo, então ficava preso ali e morriam muitos deles de fome. Alguns comeram até seus filhos e até animais vivos. Temos aqui também a quinta vitória, que é a nudez, que aparece no grego como gnotes. A maior vergonha que o ser humano pode passar é ter a sua intimidade exposta de forma injusta. Nero tirava as roupas dos crentes e os colocava em masmorras frias para morrer de frio. Mesmo assim, eles não negavam a fé deles. Temos aí a sexta vitória, o perigo, que aparece guindulos, literalmente risco. Seguir a Cristo no primeiro século era como estar exposto a uma situação de risco. Nero odiava os crentes em Cristo Jesus. Nós temos a sétima vitória, que é literalmente a palavra espada, marhaira. Espada aqui faz uma conexão com o versículo 38. Nem a morte. Interessante. Muitos crentes foram martirizados. Paulo descreve os crentes que nem a morte pode separá-los do amor de Deus. A comunidade judaica em Roma sepultava os seus mortos em câmaras subterrâneas escavadas na rocha, semelhantes a sepulcros que eram usados ali na Palestina. Então você observa que mesmo eles morrendo martirizados pela espada, o apóstolo Paulo diz que no versículo 38 que nem a morte, que vai ser o último inimigo a ser aniquilado pelo poder de Deus, é suficiente para separar o amor de Deus, ou dos salvos, para com Deus. E por fim, aí, mais que vencedores. São sobre essas coisas listadas acima que somos mais que vencedores. Paulo ele usa aqui o verbo nikao, de onde veio o nome de uma deusa grega, Nike, deusa da vitória. Interessante que Paulo foi estratégico aqui, mostrando que a base das vitórias dos crentes é o amor de Deus. É o amor de Deus. A vitória vem do Senhor. Em Apocalipse, o verbo vencer é muito utilizado por João, como Apocalipse 2:7, verso 17, verso 26 e Apocalipse 3, verso 15. Então, nós temos aí, Paulo, quando ele usa a expressão Ruper-Nikomen, essa expressão Ruper-Nikomen, Ruper, acima de, além de, mas Nikomen, vencedores. E ele usa ali a expressão Nikomen, o verbo ali é Nikao, da onde vem uma deusa grega, Nike, que essa deusa literalmente era conhecida entre os gregos como a deusa da vitória. Quando eles iam ao campo de batalha, eles oravam a essa deusa, Nikao, que era uma deusa que possuía grinalda na cabeça e sandálias de prata com asas aladas, que voava. De acordo com a mitologia, eles ofereciam as orações a essa deusa com a finalidade de que ela obtivesse as vitórias. Quando Paulo usa aqui o verbo Nikao, Paulo está
justamente mostrando para os crentes do primeiro século que a vitória não vem da Deus, mas vem de Deus em Cristo Jesus, vem justamente do sangue de Cristo derramado por nós, justamente porque a nossa vitória está baseada justamente no amor de Deus. Interessante também que esta deusa grega, ela personificava a vitória, a força e a velocidade, representada por uma mulher alada. Então os romanos designavam o seu nome de Vitória Paranice, né? Então ela tinha 2 asas e era uma deusa alada. Nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, a imagem dessa deusa ela vem acunhada nas medalhas de ouro, prata e bronze, com referência à deusa Atena, a deusa da estratégia das batalhas. Sua imagem é obrigatória em todas as medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão. Essa imagem da deusa das medalhas vem da escultura em mármore do século V, da autoria de Peônio. A mais famosa imagem da deusa é de Samotrácia, exposta no Museu de Louvre, em Paris. Interessante que uma observação necessária, que através deste nome Nike, ou Nikau, que é a deusa grega, veio e surgiu o nome da marca Nike, ou a marca de roupas ou esportiva Nike. A Nike ela teve o seu nome inspirado nessa deusa homônima. Uma imagem de bronze dessa deusa encontra-se no Museu de Louvre. Assim, o símbolo da marca Nike é semelhante à asa, em homenagem à deusa alada da vitória. Agora, observe que a Nike tem o maior marketing esportivo do mundo. Podemos dizer, entre aspas, que a marca é representada pela vitória. Os maiores jogadores do mundo, como Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Robinho, entre outros, são patrocinados por ela. É uma marca que está à frente das demais como símbolo de vitória, símbolo de força. Então, observe que daí veio a ideia de vitória. Mas eu quero dizer que em tudo isso nós somos mais que vencedores pelo sangue de Cristo.